Boa noite a todos. Que o amor de Jesus envolva a todos nós. Que os bons espíritos nos amparem e que as reflexões desta noite possam ser claras e que elas possam ficar gravadas em nossas consciências. O tema da noite é Bem-aventurados os aflitos. E ele foi sugerido pela própria Casa Espírita Joana de Ângeles, a qual estou aqui representando. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Então, com todo o nosso coração, com todo o nosso sentimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então vamos ao nosso estudo. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, um dos mais longos, utiliza-se dos textos de Mateus e Lucas, que diz: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus 5:4, 5:6 e 5:10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas 6:24, 6:25. Esse capítulo é o mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Penso que deveria ser lido frequentemente e também vivido intensamente por todos nós, pois é um dos mais perfeitos e elevados. Eu falarei um pouco sobre ele, mas convido a todos que o leiam mais tarde, porque eu não conseguirei mostrar toda a riqueza, né, por causa do nosso tempo, né, que não é tão grande. No mundo, meus irmãos, há alegrias, mas também dores e tristezas. Jó dizia que o homem vive pouco tempo na terra e a sua vida é cheia de tribulações. A Escritura chama a terra de um vale de lágrimas e compara a vida do homem à do operário, que apenas à noite come o seu pão banhado de suor. Hoje, amanhã ou depois, as dores, aflições não deixam de nos visitar. Os infortúnios acompanham a humanidade em todos os séculos. O homem vem ao mundo com um grito e com um gemido de dor dá seu último suspiro. Quantas amarguras, quantas ilusões, quantas dores passamos neste mundo. A dor penetra tanto na casa do pobre quanto no palácio do rico. Neste mundo ainda atrasado, onde viemos para progredir, a dor age como uma sentinela avançada para nos fazer despertar para a perfeição. Mas, se Deus permitiu que os sofrimentos nos visitassem,
não é menos verdade que também esses mesmos sofrimentos nos proporcionam esperanças de dias melhores. Hoje, no meio dessa pandemia que todos já conhecem, de tanto a gente ouvir falar, né? Se nós não tivéssemos esperança de algum momento, em algum tempo, encontrar a cura, a vacina, o que seria de nós sem esperança? A esperança é a estrela que norteia as nossas mais belas aspirações. É a estrela que ilumina a noite tenebrosa da vida e nos faz vislumbrar a estância de salvamento. A vida na Terra é um caminho que nos conduz a um lugar mais luminoso na vida espiritual. E dependendo de como a aproveitamos, chegaremos mais felizes ou menos felizes quando desencarnarmos, quando morrermos. A Terra é a nossa escola. E o Espiritismo, ele vem até nós com a sua consoladora doutrina, deixando o caminho mais claro, a fim de tropeçarmos menos pela estrada da vida. Isto nos levará mais pertinho de Deus. A doutrina espírita, ela tem como um dos seus princípios básicos a reencarnação. Nascer, morrer, renascer de novo, tantas vezes quanto for necessário para aprendermos o que é preciso. Allan Kardec, na explicitação destes versículos, assinala: as compensações que Jesus promete aos filhos da terra só podem realizar-se na vida futura. Diz ainda que essas aflições têm duas origens bem diversas. Umas têm causa nesta vida presente, outras fora dessa vida, em outras encarnações que já vivemos. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mesmo com essa certeza do futuro, a gente não compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ser infeliz. Por mais que um sofra, por que um sofre? E eu vou perguntar então, por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem pobres e outros ricos? Por que uns conseguem tudo, absolutamente tudo que querem, e outros nada conseguem? Por que tantas desigualdades? Por que um homem virtuoso sofre e um corrupto não? Tudo isso parece desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Não age com capricho ou parcialidade, não toma partido de ninguém, né? Logo, as aflições, as dores, as desigualdades da vida derivam de uma causa, e porque Deus é justo, justa há de ser essa causa. No livro Leis Morais do Espírito Joana de Ângeles, mentora da nossa casa, ela nos ensina o seguinte, ela diz: o progresso, para ser legítimo, não pode prescindir da elevação moral dos homens, que se extrai do Evangelho, que é sempre atual. A conquista da inteligência, embora seja valiosa, sem a santificação dos sentimentos, conduzem-nos ao desvio e à destruição. Para serem autênticas as aquisições humanas, elas devem alicerçar-se nos valores éticos, sem os quais o conhecimento se converte em valor tóxico, que acaba por aniquilar quem o detém, causando muitas aflições a si mesmo e também aos outros. Estudo, pesquisa, diz a Joana, sim, mas amor também.
Examinando a problemática da evolução, os mensageiros encarregados da codificação espírita foram taxativos. Eles falaram: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E o segundo, espíritas, instruí-vos, este é o segundo. Nem o amor sem equilíbrio, arrebatamento que revela paixão e desordem interior, nem a instrução intelectual sem o controle, sem o conteúdo de amor, que transforma-se em vapor alucinante de vaidades perniciosas, como também destrutivas. Hoje, nós sabemos que as paixões nefastas que ainda predominam na humanidade elas geram muitas aflições e muitas dores. Todas essas paixões, dores, atitudes de desespero, pobreza, são causas que nós mesmos provocamos em nossas vidas, pelo nosso orgulho e pela nossa falta de humildade ainda, em não admitirmos pontos de vista diferentes dos nossos, achando que somos os donos da verdade. E para nos justificar, cometemos então uma série de erros. Mas as leis de Deus, elas são para todos, né? Ele não toma partido. Plantamos e colhemos aquilo que semeamos. A lei de Deus nos ensina que resgataremos em outras oportunidades ou em outra encarnação, né? A chance de aprendermos aquilo que ainda não conseguimos. Deus tem muita paciência conosco. Podemos aprender pelo amor ou pela dor. Desde a era industrial, com a conquista tecnológica, temos mais tempo para a cultura, temos mais tempo para o repouso, para a convivência social. Certamente melhorou bastante. As informações hoje, elas viajam com velocidade inimaginável, podendo-se acompanhar quase tudo o que acontece no mundo. Apesar disso, ainda vemos agressões à natureza, lixo nuclear, poluição de rios e mares, guerras insanas que atormentam a humanidade. O homem ainda continua o lobo do homem. Nossa parte moral ainda é muito frágil. Moralmente, ainda somos crianças. Jamais houve, segundo Joana de Ângeles, tantas conquistas exteriores, mas também jamais houve simultâneos desastres íntimos nos santuários do espírito, da nossa alma. Hoje nós sabemos que existem muitos suicídios, que existem muitas pessoas deprimidas. Diz ainda Joana, a noite moral, ela alastra-se avassaladora em toda parte, e os tormentos predominam nas paisagens humanas. Para onde caminha a nossa humanidade? Qual é o sentido da nossa vida? Nós temos que perguntar para nós mesmos, né? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? No livro Luz nas Trevas, ela apela para que deixemos a luz penetrar na escuridão das nossas almas, do nosso espírito. E diz que Jesus não desiste de todos nós. Ele nos chama para segui-lo constantemente. A aflição decorrente do sofrimento é o desconforto que experimentamos, nos chamando a atenção, vou repetir, para a ordem, para a disciplina, para o dever e para a nossa responsabilidade moral. Toda e qualquer atividade que se assume converte-se num dever que exige responsabilidade, até mesmo lavar uma louça.
Através das várias encarnações, temos a grata e sublime oportunidade para reparar erros, corrigir irregularidades e reabilitarmos moralmente, né? As dores e problemas de várias ordens constituem o processo terapêutico para a cura real do mal praticado. A finalidade não é punitiva, não é um castigo como muitos pensam, mas ela é educativa. Ela é educativa, nos ajudando a dar mais um passo na nossa evolução. Então, vamos agradecer a dor que nos aflige o corpo e a alma, pois ela é bênção de Deus para o nosso progresso evolutivo. Que seria do metal se não permitisse a ardência do fogo que lhe concedesse maleabilidade? Assim acontece com todos nós ante as aflições do sofrimento, encarregados de modelar nosso espírito, deixando-o mais belo para no futuro transformar-se em arcanjo sublime. Ninguém pode ver as estrelas se essas estiverem sobre um manto de densa nuvem, não é verdade? Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele resume a questão do sofrimento humano numa única frase. Ele diz: o sofrimento é inerente à imperfeição. Então, se sofremos hoje, é porque somos imperfeitos. Ainda, né? Até o dia que seremos arcanjos, anjos. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis. Como a doença, por exemplo, ela decorre dos excessos, o tédio, da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e para cada indivíduo. Quem de boa vontade corrige suas próprias imperfeições, poupa a si mesmo do sofrimento que decorre das suas imperfeições. A cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Por que tanto no céu, né? Porque nós sabemos que os espíritos que desencarnam, que morrem, estão em vários graus evolutivos, né? Uns já bons, outros menos bons, uns ainda que ignoram, né, as leis de Deus. Então é por isso, cada um segundo as suas obras, né? E esses que não são bons ainda continuam, às vezes, fazendo coisas que não devem, mas um dia eles também serão anjos. Analisando a dor humana, é preciso lembrar também aqueles sofrimentos que não denotam a existência de determinadas faltas. São as provas buscadas pelos espíritos para concluir sua depuração e ativar o progresso, né? Eles querem ir um pouco mais rápido, então pede uma prova. Na doutrina espírita, uma expiação sempre serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação, né? Embora ambas sejam um atestado de uma relativa inferioridade. Há ainda o sofrimento dos missionários, que sofrem pela incompreensão das criaturas a quem desejam ajudar. De qualquer forma, o sofrimento não provoca o sofrimento que não provoca queixumes constitui já uma prova de forte resolução, o que é sinal de progresso moral. A todos nós que sofremos fica a comparação de Emmanuel. Nos dias cinzentos, frios, chuvosos, com o céu carregado de nuvens escuras e ameaçadoras, raramente nós nos lembramos de que acima de todas essas nuvens paira e brilha o sol. Do mesmo modo, o amor divino ele brilha e paira sobre todas as dificuldades. Ao invés de revolta e desalento, ofereçamos paz ao companheiro que chora,
para que o bem prevaleça sobre o mal. Agora eu tratarei de uma passagem do livro Boa Nova de Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, porque vai complementar bem o nosso estudo desta noite. Eu sintetizei um pouco por causa do nosso tempo. Humberto de Campos, que me perdoe, né? Humberto de Campos nos conta que quando Jesus aqui esteve, todos os enfermos e derrotados da sorte o procuravam em Cafarnaum, ansiosos e angustiados. Todos queriam o conselho e a ajuda de Jesus. Os discípulos também eram procurados, pois estavam mais perto do Mestre e o ajudavam. Então, eles atendiam as pessoas. Certo dia, um grupo de infelizes procurou o discípulo Levi, Mateus, o cobrador de impostos, pois eles desejavam explicações sobre o Evangelho, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. Levi disse aos infortunados que o procuravam que o novo reino congregaria todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejassem irmanar-se como filhos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele perguntou: o que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E, dirigindo-se a 3 deles, falou convicto: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? Tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos e humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que o seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Os infortunados queriam ser de Deus, eles queriam vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. E as palavras de Levi deixou-os cheios de dor. Retiraram-se em desalento. Mais tarde, o mestre pregaria no monte e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que eles necessitavam. Decorrido alguns instantes, Jesus foi à casa de Levi, Mateus, e a certa altura da conversação, Levi relatou a ocorrência, aquilo que tinha acontecido à tarde, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? É justo esperarmos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum, que são homens fortes e desassombrados. Mas vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram? Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, porque ele era sempre bondade. Jesus disse: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Quem governa o mundo é Deus, Levi, afirma o mestre convictamente, e o amor, ele não age com inquietação. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para colaborar em nosso esforço.
por estarem no íntimo desarmado, por não estarem no íntimo ainda, né? Desarmado das vaidades, das vitórias, eles edificariam suntuosos templos de pedra em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Talvez pretendesse disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus também, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? O mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. As chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas caridosas. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo, cegos e crianças doentes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro e pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfumes. Suas palavras, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi sentiu naquele crepúsculo inovidável uma emoção diferente que lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Compreendeu que o ensino do Mestre, com toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos. Agora, então, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma,
vamos fazer a nossa oração de encerramento. Eu já vou agradecendo a todos que me ouviram, né? E dizendo: Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos, Senhor, a força de lutar pela nossa própria regeneração nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e não permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer a tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas, e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender as tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Assim seja. Boa noite. Até terça-feira, um novo tema nessa casa bendita, Casa Espírita Joana de Ângeles. Obrigada.